por ele. Senhor, nós entregamos em tuas mãos, Jesus, o seu filho, Pai. Graças. Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor venha falar conosco, Pai. Que tudo aquilo, Senhor, que o Senhor colocou no coração dele, que ele possa, Senhor, transmitir, Jesus, para a sua casa, Pai. Senhor, que não seja aquilo que nós queremos ouvir, Pai, mas aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor separou para nós, Pai. Senhor, no nome de Jesus, prepare nossos corações, prepare nossos ouvidos, Pai, para receber aquilo, Pai, que o Senhor colocou no coração do Abraços. No nome de Jesus, usa o teu filho, Pai. Amém. Glória a Deus. Boa noite. Paz do Senhor Jesus. Recebi essa oportunidade, sou muito grato a Deus pela oportunidade de poder estar aqui nessa noite, ministrando a palavra. Quando o pastor entrou em contato comigo, eu já me coloco em oração para buscar qual é a vontade do Senhor para poder ministrar a palavra para a sua igreja. Primeiramente para mim, que eu preciso ser transformado e curado através da sua palavra. E foi, creio que na sexta-feira, e aí, um pouco antes que foi, e eu tinha uma palavra, já logo depois que teve aqui o Terça-feira Fire com o Bruno, ele falou uma palavra que queimou em meu coração a respeito das vestes, e logo Deus começou a ministrar no meu coração a respeito das nossas vestes, das minhas vestes. Porém, não foi isso que foi elaborado para poder ministrar aqui. Logo depois se perdeu assim, mas ficou guardada essa palavra. Muito obrigado, Deus abençoe. E fui trabalhar no semáforo. Estava trabalhando no semáforo e tinha um rapaz vendendo paçoca. Nunca tinha visto aquele rapaz lá no semáforo. E eu estava ali trabalhando e depois que o pastor falou do quarta-feira, do entre eles, na casa de cada um, eu já comecei também a orar e pedir para Deus colocar pessoas que queiram participar, de ir em busca de pessoas que estão afastadas de Deus para aproximá-las dele. E mandei mensagem para alguns amigos e eles sempre se esquivam, assim, como que não querem se aproximar, querem seguir a vida que eles têm. Eu respeito. E esse rapaz que estava vendendo paçoca, na hora que eu fui embora, eu senti no coração de parar e conversar um pouco com ele. Aí conversei com ele e convidei ele para ir no entre eles lá, e ele aceitou e me deu o cartãozinho dele com o telefone para poder entrar em contato com ele. E eu fui embora do semáforo, me despedi dele. Quando eu andei umas 2 quadras, eu tirei o celular do bolso para colocar louvor, para vir ouvindo louvor lá da barra. E aí eu percebi que perdi o cartãozinho dele. E eu fiquei, nossa, como assim perdi o cartãozinho dele? Agora não vou conseguir contato com ele para poder ele ir lá no entre eles, não sei o quê. E aí eu peguei e falei, não, vou voltar lá, 2 quadras, assim, não é longe, né, mas vou voltar lá. E aí quando eu estava voltando, Deus ministrou no meu coração a respeito da ovelha perdida. E eu senti no coração de trazer essa palavra, porém não foi essa palavra também. e no final, no dia da Rua do Céu, a gente estava preparando as coisas ali. Já tinha acordado cedo, colocado louvor, preparando os pães ali. E aí a Angélica veio num momento e falou, você pode dar a palavra? E era tipo, faltava meia hora assim. E eu tipo, tá bom, né? Tipo, não vai dar você a palavra? Ah, eu vou fazer as brincadeiras. Então beleza, tá bom. Aí eu peguei a Bíblia assim, e na noite anterior eu tinha aberto a Bíblia em Lucas, e creio que foi em Lucas,
quando Jesus chama os 12 apóstolos, e aí tem os 12 nomes assim dos discípulos, e aí eu estava procurando essa passagem, e aí como que uma passagem ressaltou assim, e é em Lucas 5, que é a palavra que eu vou trazer para vocês, que foi o que Deus ministrou no meu coração, foi muito forte assim. Espero que Deus possa falar aos nossos corações, assim como Ele falou comigo naquele sábado de manhã. Eu ouvi a voz de Deus através da sua palavra, e Ele começou a ministrar a palavra dele no meu coração, e foi a palavra que eu consegui entregar na Rua do Céu. E lá foi só uma parte que eu pude entregar. Imagina que eu comecei a meditar, li a passagem, comecei a meditar, e Deus me deu 3 folhas escritas do que Ele tinha para falar, e eu fiquei muito surpreso com aquilo, assim, sério, assim, muito forte para mim. E aí é isso, vou trazer essa palavra aqui, espero que Ele fale ao coração de todos, assim como Ele falou comigo. Vamos orar. Querido Deus, te agradeço, Pai, pela oportunidade de estar aqui nessa noite. Obrigado, Pai, por essa palavra. A sua palavra é maravilhosa, ela traz vida, traga cura e transformação aos nossos corações, Pai. Que o nosso coração possa queimar, Pai, como uma sarça ardente, Pai. Queima, Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti, Pai. Que possamos ser transformados, curados e libertos, Pai, de tudo aquilo que impede de exercer o Teu chamado. Que possamos cumprir a nossa missão aqui na terra, a missão a qual nos foi dada por Ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu sou grato, Pai. Amém. Eu vou ler aqui a passagem e logo depois vou falar a respeito do que Ele trouxe ao meu coração. Lucas 5. Lucas 5. Estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios. Guarda para mim, eu fiz, derrubei tudo. Guarda para mim aí 2 barcos vazios. Essa palavra falou bastante. 2 barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam as suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão Pedro, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão: agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada, mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar novamente as redes. Dessa vez as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco, e logo os 2 barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados, perplexos com a quantidade de peixes que haviam pescado. Assim como os seus sócios, seus companheiros, Tiago e João, filhos de Zebedeu, Jesus respondeu a Simão: não tenhas medo, de agora em diante você será pescador de homens. Jesus estava ali no lago de Genezaré e a multidão estava apertando. Jesus, durante a sua caminhada, durante 30 anos, se preparando para poder começar a jornada dele,
ele começa a levar a sua palavra pelas sinagogas, ensinando, trazendo a salvação ao povo judeu, e muitos não aceitaram. Houveram os que aceitaram e os que não aceitaram. Foi quando ele decidiu ir para os outros povoados, para Cafarnaum e para outras cidades, para poder levar a sua palavra de salvação. E assim, ele está ali, ele já havia passado por várias cidades, ensinando a palavra, curando pessoas, mudando histórias, e ele está ali no lago de Genezaré, e a multidão estava apertando, acuando, como que ele não estava tendo espaço para poder continuar a falar, para poder continuar a ensinar o povo. Então ele pegou e viu que havia 2 barcos vazios e pediu para Simão Pedro ajudá-lo a afastar o barco do lago. Ali eu comecei a refletir de que em muitos momentos nós queremos buscar a face de Deus, queremos ter um momento de intimidade e relacionamento, e estamos cheios de pessoas. Os lugares onde estamos está cheio de pessoas, ou estamos em ambientes onde não conseguimos desenvolver uma oração, não conseguimos desenvolver uma intimidade, um relacionamento. E aí é necessário nos afastar, é necessário buscar um lugar para poder invocar o nome do Senhor. Muitas das vezes dentro de casa, às vezes na rua, não nos sentimos à vontade de buscar a palavra do Senhor, e precisamos nos afastar, ter um momento de intimidade, entrar no nosso quarto. E aí Jesus vê 2 barcos vazios. Eu fiquei perguntando para Deus o que poderia representar isso, e ferveu no meu coração que o barco representa as nossas vidas. E haviam 2 barcos vazios, e representa como quando você está vazio do Senhor. Eu senti assim como de que o barco representa o homem, e o homem está sem Deus, e ele precisa ser cheio de Deus. Então vai Jesus até o barco de Pedro, porque haviam 2 barcos, ele poderia ter escolhido o barco dos outros integrantes. E aí ele vai até Pedro e pede para ele para ajudá-lo. Eu notei a importância que temos de ajudar uns aos outros, que precisamos buscar ajuda. Ele era Jesus, mas ele pediu ajuda ao outro, para ajudá-lo a tirar o barco da beira do mar e colocá-lo mais ao fundo. Então essa necessidade de buscar ajuda, de que realmente precisamos da ajuda do próximo. E aí Jesus entra no barco, e acredito que ele tinha um encontro marcado com Pedro, porque ele escolheu o barco de Pedro, e assim ele o chama para o seguir. Então, assim como Jesus tinha um encontro marcado com Pedro, Jesus tem um encontro marcado com a gente nessa noite. Eu acredito nisso. E então ele entrou ao barco, e aí acredito que Pedro empurrou o barco, subiu no barco e ficou junto com ele no barco, porque ele era o cara que sabia ali controlar, guiar o barco. Ele era o dono do barco. E aí então, só que o barco estava vazio, então Pedro estava vazio de Jesus, ele precisava de Jesus na vida dele. E naquele momento vai Jesus até ele. Pedro já conhecia, ouvia falar de Jesus através das suas curas, das coisas que foram acontecendo nas outras cidades, ia se espalhando. Ele ouvia falar de Jesus através do seu irmão André, só que ele ainda não conhecia Jesus pessoalmente. E naquele momento
foi um momento especial. Foi um momento especial onde Jesus escolheu ele, o barco dele, para entrar no barco dele, entrar na vida dele e gerar toda essa transformação que houve na vida de Pedro. Jesus então pede para afastar o barco da praia. Acredito que esse afastar, né, ali diz ao fundo, entrando num barco que era de Simão Pedro, afastasse um pouco da terra. Acredito que indo mais ao fundo, afastando-se, saindo da zona de conforto, ele precisava de sair de onde ele estava ali acuado em meio à multidão, para ter espaço para poder continuar ministrando a palavra para as multidões. E aí é sair da sua zona de conforto para buscar o Senhor, para poder invocar o nome do Senhor, para ter um momento de relacionamento, intimidade, chamar Ele para entrar dentro do seu barco. E assim Jesus senta-se ao barco e começa a ensinar a palavra às multidões. Acredito que ele continuou ministrando a palavra dele, passando os seus princípios, seus ensinamentos, estabelecendo o reino dos céus, a salvação para aquelas pessoas que estavam à beira do mar. E enquanto isso estava Pedro ali com ele, cuidando do barco. E aí, no momento, Jesus fala para Pedro, deixa eu ver aqui. O barco representa a pessoa, o vazio é sem Jesus. 2 barcos vazios. Também queimou no meu coração de que esses 2 barcos é como os 2 caminhos da vida que temos. Tem o caminho do bem, o caminho do mal, as coisas certas, as coisas erradas. Qual é o caminho que nós devemos seguir? É o caminho de Jesus, é o barco que Jesus escolheu para entrar. Então é naquele barco que você tem que ir, no barco de Jesus, é aquele caminho. Escolha o caminho certo, o caminho do Senhor. Entrou no barco de Pedro. O barco estava vazio, não estava mais vazio. Naquele momento, Pedro não estava mais vazio, o barco não estava mais vazio. Jesus estava no barco agora. Que Jesus esteja no seu barco nessa noite, assim como ele entrou no meu. Pedro pede ajuda a Jesus, afastar o barco da beira da praia, sair da área de conforto. Daí ele ensinou às pessoas a palavra de Deus. Primeiro buscar o reino dos céus, para que as demais coisas sejam acrescentadas. Quando terminou de falar ao povo, agora o povo estava alimentado da sua palavra. Deus alimentou primeiro o espiritual, porque Pedro e os seus amigos já haviam passado a madrugada jogando as redes ao mar e não haviam pescado nada. E com certeza que aqueles peixes eram para eles se alimentarem, para eles venderem, pagarem suas contas. Eles eram pescadores e trabalhavam com isso. Então, naquele momento eles foram alimentados através da palavra do Senhor. Ali, esse afastar da beira e mais fundo, um relacionamento mais fundo com o Senhor. Precisamos ir mais fundo, mergulhar. Precisamos mergulhar nas águas do Espírito Santo. Mais intimidade, mais relacionamento, busca, capacitação, crescimento, encher-se de Deus para transbordar. Depois de aprender, é a hora de ir. O ide, mais fundo. Vá mais fundo. Aplique o que você aprendeu. Primeiro Pedro estava ali e aprendeu com Jesus. Ele ouviu a palavra, foi ministrado, foi transformado. Agora ele precisava ir. Agora
E quando acabou de falar, disse a Simão: faça-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, passamos a noite inteira tentando pescar, mas não conseguimos pescar nada. Lançaram as redes. Imagina que nos momentos de trabalho, de pesca, e aquela aflição, né, que foi gerada no coração dele de não ter conseguido pescar nada, e o deixou atribulado, deixou ali nervoso. E Jesus diz: vai, lance as redes ao mar agora. E ele disse, aquele momento que Deus chega e fala pra gente alguma coisa e a gente não acredita na hora, sabe? É isso que eu entendi. Tipo, não pode ser, não sei o que, tipo, aquela dúvida que a gente coloca em alguns momentos. Acredito que aconteceu aquilo com Pedro, porque ele já havia passado a madrugada inteira pescando e não pescou nada. E agora vem Jesus e diz para ele lançar as redes. Então ele falou: bom, mas a gente passou a noite inteira pescando e não pescou nada. E aí então Jesus diz: e respondendo, trabalhava a noite e fazendo assim, colheram. E respondendo, Simão disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque pela tua palavra lançaremos as redes. A nossa fé vem por ouvir, né? A palavra que eu tinha, deixa eu ver se no Romanos 10, 17, né? Diz que a fé vem por ouvir. Então Pedro estava ali no barco e ouviu todos aqueles ensinamentos que foram ministrados ao povo, e ele tomou para si, disse: então, através da tua palavra eu vou lançar as minhas redes, e eu acredito que assim eu conseguirei pescar. E eis que ele lança as redes, fazendo assim colher uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe a rede, e fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco. Quando você é cheio do Espírito Santo, você consegue transbordar sobre a vida de outras pessoas. Pedro lançou as redes e se encheram de peixes, e eram tantos peixes que as redes estavam prestes a se romper. E aí ele chamou aos seus companheiros, ele dividiu com os seus companheiros aquela grande pesca, né? Os peixes representam também os seres humanos, as redes é a palavra do Senhor que é lançada sobre o coração de cada um. Então, através da palavra do Senhor, conseguiremos alcançar muitas vidas. Ele, vendo tudo aquilo que aconteceu, a multidão ajudou eles a tirar as redes do mar. Uma pequena observação também é aquela parte de que os dois barcos estavam vazios e os pescadores estavam na beira lavando as redes. Me veio essa parte de sermos lavados, que precisamos ser lavados pelo Espírito Santo, né? Diz: quem poderá subir ao teu santo monte? Aquele que é de mãos limpas e de coração puro. Nós precisamos sermos lavados, purificados através da sua palavra, do seu Espírito. E aí então, quando aconteceu todo aquele milagre, aconteceu tudo aquilo deles terem colhido aquela grande quantidade de peixes, Pedro cai em si
e olha para dentro de si, percebe o quão pecador ele era, o quão falho, e que ele estava diante ali realmente de Jesus, do Salvador, de todas as histórias que ele havia ouvido, de estar ali com ele no barco e ouvir os seus ensinamentos, e ele reconhece que Jesus é Deus, ele reconhece que ele é Deus. E aí então, 2 barcos, 2 caminhos, a escolha de Jesus. Primeiro ponto, 2 caminhos. Segundo, Jesus vai pedir para você fazer a sua parte. Ele pediu ajuda para Pedro, então nós precisamos fazer a nossa parte também. Nós precisamos pegar o barco e levar até o fundo. Precisamos ir mais fundo, e aí ele vai estar conosco. Precisamos aprender com Jesus naquele momento em que ele estava sentado e ele estava ensinando ao povo. Precisamos aprender com Jesus a profundidade, relacionamento, aplicação, exercer o nosso chamado, id. As dificuldades vão vir naquele momento de dúvida, as dificuldades vão vir, mas através da palavra dele conseguiremos vencer todas as dificuldades, todas as dúvidas que temos dentro de nós, seguindo a palavra que recebestes, a palavra de salvação. Através da palavra, assim as bênçãos vêm a reboque. Ele confiou na palavra do Senhor, ele acreditou, ele confiou, lançou as redes, e através disso ele foi abençoado com aquela grande quantidade de peixes. E aí ele reconheceu a insuficiência, a sua insuficiência, a insuficiência do homem, a insuficiência do homem quando está sem Deus, e o reconheceu, e o reconhecimento do homem sem Deus, caminhar com Deus e caminhar sem Deus. E aí vem o arrependimento. Senhor, eu sou pecador, ai de mim. Veio o arrependimento de quem sou sem Deus, o arrependimento de quem sou sem Deus. E aí Jesus é o único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida e das nossas vidas, para poder praticar o id. Essa é a palavra que eu tenho para nós nessa noite. Que Deus abençoe a todos.